E como nós já destacamos aqui, o CENIPA vai investigar as causas desse acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, e o nosso entrevistado agora é o especialista em segurança da aviação, Roberto Peterka. Tudo bem, doutor Peterka? Como vai? Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Boa noite, eu é que agradeço. Roberto, eu lembro da gente conversando no acidente da TAM em 2007, ou seja, o senhor tem uma ampla bagagem em relação a investigações de acidente aéreo. E eu pergunto, o trabalho do CENIPA a partir de agora, o que é primordial? O que vai apontar, o que vai dizer? Quais são os elementos fundamentais para que a gente saiba efetivamente o que aconteceu, doutor? Bom, veja bem, o CENIPA vai buscar não as causas, mas sim os fatores que podem ter, que contribuíram para esse acidente e trabalhar com eles na prevenção de outros acidentes e evitar perdas de vida. Essa é a função do CENIPA, que é ligado no mundo inteiro. O que vai se buscar? Inicialmente os dados no local ali, o que consegue tirar, as caixas pretas que já foram retiradas, elas serão decodificadas. Não sei se no Brasil vai ter ou vai precisar levar para a França para decodificá-las. Vou ter que fazer, juntá-las para coincidir uma com a outra, para poder identificar o que os pilotos conversaram, o que os dados de voo do avião indicaram em cada momento desse voo. E o que realmente aconteceu. Veja bem, existia uma informação, o tal do SIGMET, que é a informação meteorológica, que funciona por 4 horas, da possibilidade de ter uma meteorologia adversa na rota desse avião, entre os níveis 120 e 210, e ele estava no 170. Então, essas são as informações. Vão ser buscadas as informações sobre o avião, como ele foi mantido, quem assinou, quem fez a manutenção, se existia algum equipamento inoperante nesse avião que pode ter tido falta neste voo. O piloto é analisado, os pilotos são analisados, as suas questões psicológicas, fisiológicas, se fazia o tratamento de remédios, da isso, como é que eles estavam no dia a dia, qual que é a cultura da empresa, o que a empresa propõe, como que a empresa trata os pilotos. A empresa poderia fazer pressão para os pilotos cumprirem um voo com um avião que não estava em todas as condições. Quem fez o planejamento de voo? Enfim, são inúmeras variáveis que serão investigadas e, ao final, as que não participaram serão serão jogadas fora, e as que ficarem terão que ser comprovadas para se fazer a prevenção. Não é a culpa de quem quer que seja que será buscado pelo CENIPA. E, doutor Roberto, com base nas imagens, né, e pela ampla experiência que o senhor tem, o senhor teria alguma avaliação? O que mais que chamou a atenção com as imagens? O que talvez estaria fora do comum, fora do normal, em relação à forma como o próprio avião caiu, a aeronave caiu? A gente entrevistou agora há pouco o Dr. Wagner Linhares, que ele disse que a imagem mostra que há algo errado no sentido de como a aeronave deveria cair e como a aeronave caiu. De que forma a gente pode avaliar esse tipo de coisa a partir de agora? Bom, veja bem, aliando, sem querer fazer futurologia, mas aliando a informação de condições de gelo na rota, a possibilidade do gelo estar na ponta das asas, o avião que ele caiu descontrolado, ou seja, houve uma perda de controle desse avião, e inicialmente ele pode ter mergulhado num parafuso, que essa é uma manobra que a gente vê em acrobacia aérea, que o avião vem de nariz embaixo rodando e recupera. Só que ao invés dele recuperar, ele entrou no que nós chamamos também do parafuso chato,
onde ele fica girando, alinhado com o solo, né, horizontal, ele fica girando e não tem locomoção, não tem velocidade de deslocamento na horizontal, apenas na vertical, e isso daí configura o porquê que ele caiu num pequeno espaço, digamos assim, e não fez maiores estragos, porque ele se concentrou num determinado espaço. Então ele caiu sem sustentação. Essa sustentação pode ter sido o gelo provocado nas asas, que levou à perda de controle e, consequentemente, à queda desse avião. Mas não é só isso que vai ser investigado, são todos aqueles outros fatores que eu mencionei. Claro. Doutor Roberto, e em relação ao turbohélice, né? A gente já vinha falando aqui, é uma aeronave de porte médio, não é uma aeronave tão grande e por mais que haja muitas vezes o desconforto do próprio passageiro, que é uma aeronave que talvez sofra mais turbulência, que chacoalhe por causa do vento, é uma aeronave, obviamente, tão segura quanto qualquer outra. Sim, ela é tão segura quanto qualquer outra. Veja bem, é diferente de você fabricar um carro e colocar. Um avião, ele passa por uma série de processos que leva anos para ele ser considerado um produto aeronáutico. Ele tem que já, desde a origem, comprovar que ele tem segurança, que ele não vai oferecer risco para quem estiver dentro dele, para quem estiver fora dele. Ele vai já programar toda a manutenção para que esse avião, passando pelas manutenções, ele fique em condições de voo como se fosse 0 quilômetro, digamos assim. Essa é a certificação. E você tem uma certificação no país de origem, no país do fabricante, e em cada país que ele vai voar, por exemplo, esse avião é francês. Para ele voar aqui no Brasil, não é simplesmente ele pega, vem, recebe a matrícula brasileira e sai voando. Ele tem que passar pelo mesmo processo e receber a certificação da ANAC para receber a matrícula brasileira. Doutor Roberto, eu lembro, então, no começo dessa nossa conversa, a gente falava do acidente da TAM em 2007, aqui em Congonhas, que a aeronave tentou pousar, mas acabou ultrapassando a pista da Washington Luiz e bateu num prédio, ironicamente, da própria TAM, né? E eu lembro que a gente conversava, a partir daquele momento, o que aquele acidente aéreo trouxe de melhorias na aviação. Eu lembro a discussão sobre o grooving na pista do aeroporto de Congonhas, o cansaço dos controladores de voo, dos próprios funcionários, como o senhor disse, que sempre há essa discussão, o cansaço, a pressão que os funcionários das companhias aéreas têm. De lá para cá, nesses 17 anos, o que o senhor acha que aquele acidente aéreo acabou trazendo de ensinamentos e esse acidente de agora, o que pode abrir de discussão para que a questão aérea no Brasil continue avançando, continue melhorando? Bom, houve um avanço não só no Brasil, mas houve um avanço tecnológico nas nossas aeronaves que acabaram tornando-as mais seguras ainda, certo? A tecnologia embarcada com o advento da internet, com o advento de tudo de 97 para cá, foi muito grande. E, logicamente, todos esses acidentes vão trazer novos ensinamentos. Por exemplo, como é que foi o treinamento desses pilotos? Como é que foi a manutenção dessa aeronave? Como é que foi o apoio do controle de tráfego aéreo, do sistema meteorológico, que hoje também nós temos um sistema meteorológico muito mais moderno e muito mais previsível do que nós tínhamos naquela época. Então, sempre que ocorre um acidente, ele traz favorecimento, ele traz melhoria e desenvolvimento geral. Então, esse daqui nós precisamos aguardar um pouco mais e realmente ver quais foram os fatores que contribuíram. Logicamente, a ANAC vai fazer uma vistoria nessa empresa, o CENIPA vai fazer uma vistoria, vão fazer levantamentos, como é que está a empresa, e essas empresas passam por vistorias periódicas para ver como é que elas estão se comportando, como é que elas estão desempenhando as suas atividades para prover
de segurança o público em geral. Roberto, inclusive a informação que nós já demos, que alguns responsáveis por essa empresa, a fabricante dessa aeronave, essas pessoas vêm da França aqui para São Paulo para ajudar nesses trabalhos. O que esses funcionários, esses responsáveis pela empresa aérea, podem ajudar nessa investigação? Obviamente o conhecimento da aeronave, mas de forma prática, o que eles ajudam? Bom, eles colaboram bastante informando determinadas ações que são tomadas, por exemplo, nos destroços, se estão de acordo com a manutenção prevista pela fábrica. A fábrica tem um grande interesse em participar disso, porque a partir daí ela pode expedir recomendações, o CENIPA faz isso, mas recomendações para todos os operadores do mundo inteiro das conclusões que nós chegamos aqui. Certo? Então, um acidente que acontece no mundo de um determinado avião, se nós temos operando esse avião aqui no Brasil, as informações vêm para nós também. E assim, o retorno, as informações que são conseguidas aqui, o fabricante ele traz o know-how da fábrica, certo? Do como ele foi fabricado, para ajudar o CENIPA a elucidar os fatores que podem ter contribuído. Doutor, mais uma dúvida, é claro, uma pergunta de leigo, né? O especialista que é o senhor. É possível fazer alguma comparação do turbohélice dessa aeronave com uma aeronave normal, um Airbus, por exemplo? Porque eu cheguei a ler alguma análise nessas últimas horas de que esse avião que sofreu o acidente, ele costuma voar numa altitude mais baixa. E o senhor falou também do gelo na própria carenagem e tudo mais. O senhor acha que numa aeronave com uma dimensão normal, entre aspas, vamos dizer assim, a possibilidade de um acidente como esse é menor ou não? Isso depende dos fatores, depende da própria condição do tempo, do momento do acidente? Sim, depende muito do avião, da posição que ele está verticalmente e das condições meteorológicas. O jato, por exemplo, ele é muito mais econômico quanto mais alto ele voar e ele está acima dessas intempéries que tem entre dois níveis. Tá? E os turbohélices voam justamente nesses níveis onde estão sujeitos a maior turbulência, a encontrar um pouco mais de gelo. São regiões que propiciam essa criação de uma meteorologia mais adversa, uma meteorologia adversa do que se ele voar mais alto. Então, não dá exatamente para fazer uma comparação. Agora, se os dois estiverem voando no mesmo nível, se o jato estiver voando no mesmo nível que esse daí estava, tá, pode ser que aconteça da mesma coisa. Agora, lógico que o jato, por exemplo, ele estaria talvez um pouco mais equipado para altas temperaturas, um pouco mais equipado para quebrar o gelo do bordo de ataque das asas do que o turbohélice. O jato passaria mais rápido do que o turbohélice, que é mais lento. Dr. Roberto Peterka, que é especialista em aviação, como sempre, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Um grande abraço, até a próxima. Valeu. Um grande abraço, obrigado e até a próxima. Obrigado.